A verdade é que boa parte das pessoas possuem pelo menos uma história sobre algo estranho que viu no céu. Muitas vezes, tais fenômenos podem ser explicados facilmente, mas sempre existem aqueles que são difíceis de entender. De qualquer forma, uma noite escura e estrelada pode proporcionar observações realmente marcantes. Agora, uma câmera que monitora o céu nos observatórios localizados no Havaí avistou algo muito bizarro e diferente de tudo que você já viu, uma espiral brilhante se deslocando em meio às estrelas. É completamente normal que quanto mais pessoas olhem para cima, mais fenômenos supostamente misteriosos apareçam. Afinal, nem todo mundo tem o costume de olhar para cima de vez em quando, mas quem observa o céu o tempo todo está acostumado a ver de tudo. Satélites cruzando o céu, meteoros rasgando a atmosfera e até foguetes sendo lançados. Por mais raro que esse último seja de ver aqui no Brasil, às vezes a China lança foguetes em direção ao Pacífico e acabam passando bem em cima do nosso país. Dependendo da hora do dia, é possível ver a pluma de combustível sendo lançada durante o processo de inserção orbital. A observação mais recente foi a estranha espiral azul que foi formada bem acima de observatórios localizados no Monte Mauna Kea, lá no Havaí. Esse local é marcado pela presença de observatórios muito importantes, já que estão localizados acima do nível do mar em até 4.000 metros. A baixa interferência atmosférica causada pelo ar rarefeito ajuda muito nas observações de objetos profundos e aumenta a resolução possível em relação aos outros telescópios localizados em regiões baixas do planeta. Neste lugar, o céu noturno pode ser considerado um dos melhores de toda a Terra, e a localização permite uma baixíssima interferência de poluição luminosa. E para você ter uma noção, o horizonte nas imagens não é marcado por nenhuma claridade proveniente de cidades ou qualquer luz artificial. Por conta disso, os astrônomos e pesquisadores resolveram criar um projeto de monitoramento do céu utilizando câmeras de alta sensibilidade. No Brasil, temos a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a BRAMON, que faz esse tipo de atividade em todo o território nacional, além da análise desses fenômenos atmosféricos de natureza luminosa. No Havaí, o céu noturno consegue ser tão límpido e favorável que a região consegue observar meteoros rasgando o céu todas as noites, além de presenciar a atividade das melhores chuvas de meteoros do ano. O histórico de filmagens já feitas por ali impressiona e podemos ver desde meteoros pouco brilhantes até aqueles com brilhos mais expressivos. Além disso, temos registros curiosos, como o fenômeno do halo lunar, por exemplo. A filmagem em si é muito bonita, mas será que podemos identificar a origem desse fenômeno? Por que exatamente já não vimos esse tipo de coisa antes? A resposta simples é que podemos sim identificar o que é, e temos um forte candidato a explicar exatamente o que aconteceu por ali. Após uma breve investigação por parte de alguns rastreadores de satélites, eles acabaram descobrindo que um lançamento da SpaceX tinha ocorrido no mesmo horário que a câmera do Havaí tinha feito o registro. Esse lançamento ocorreu no Cabo Canaveral, lá na Flórida, onde o foguete Falcon 9 subia em direção à órbita da Terra para inserir um novo satélite de posicionamento global, o famoso GPS. Durante um lançamento como esse, o foguete sofre algumas separações, pois é formado por estágios. O primeiro estágio é responsável por fazer a parte mais pesada de todas, levar o que for ao espaço até atingir a velocidade de escape, para não cair de volta em direção ao nosso planeta. Após determinada altitude, o primeiro estágio cumpre o seu papel e se separa do resto do foguete. O segundo estágio entra em ação e acelera ainda mais para levar o satélite
satélite para uma órbita determinada, e geralmente os satélites de GPS ficam na chamada órbita média da Terra. Acontece que para a localização e horário da câmera do Havaí, o Sol iluminava perfeitamente o momento em que essa liberação de combustível ocorreu. Então, à medida que o combustível saía para o espaço e congelava instantaneamente, o estágio do Falcon 9 simplesmente começou a girar pela terceira lei de Newton, ação e reação. O objeto libera o combustível para o espaço, mas a força que é gerada no processo faz o corpo do foguete começar a rotacionar, como uma reação à ação de liberação do combustível. Mas à medida que o composto sai para o espaço, a direção de liberação muda e começa a se espalhar como um formato de espiral. Imagine só uma bola molhada sendo lançada girando. Pois é, voará água para todos os lados. O efeito que aconteceu com o foguete é muito parecido. E bom, essa não é a primeira vez que essa tal espiral galáctica é vista em regiões do Pacífico. Ainda em 2022, uma espiral semelhante foi avistada pela câmera do observatório no Havaí. Fotógrafos já conseguiram ver de perto a espiral, registraram e tudo mais. O fato desses foguetes irem em direção ao Pacífico privilegia muito a observação desses fenômenos por lá. Para dizer que nunca acontece algo desse tipo aqui no Brasil, os casos de lançamentos chineses às vezes proporcionam plumas no céu, como essa que fotografei neste janeiro de 2023 aqui na Bahia. Mas como são foguetes diferentes e o processo de lançamento difere um pouco, então não forma a espiral artificial no céu.